No segundo dia de viagem para fora do Brasil, hoje resolvemos nos dar um presente como de costume. Fomos ao Ella Coffee, na Flórida. Minha esposa pediu o sanduíche americano e adicionou um cappuccino como acompanhamento, e eu pedi, você adivinhou? Um chá e um delicioso sanduíche com tomates e... não sei o nome disso. Ok, eu gostaria de te pedir um grande favor. Nossa meta é alcançar 1000 inscritos até o final do ano. Podemos contar com a sua ajuda para atingirmos esse objetivo? Agradeço desde já e que Deus abençoe você e sua família.